Olá, que tal? Professora Andrea Moscardini, vamos lá? A gente vai trabalhar umas coisinhas bem bacanas hoje, rememorar e relembrar uns tempinhos verbais e um pouquinho das regrinhas de acentuação, que eu acho que nunca é demais a gente trabalhar com isso, certo? Então, se prepara aí, pega teu materialzinho e vamos que vamos. Vamos lá fazer as tuas anotações. Primeiramente, começaremos com o pretérito indefinido. Pretérito indefinido, que também é chamado de pretérito perfeito simple. Por quê? Porque a gente sabe e já viu que a gente tem um outro pretérito que não é uma forma simples. O que é a forma simples? Forma simples é quando ele não utiliza um verbo auxiliar ali. E nesse momento aqui no pretérito indefinido, não existe verbo auxiliar. Vai depender, vocês vão poder encontrar tanto o pretérito indefinido como o perfeito simples, mas você precisa conhecer que ele existe e para que ele serve, tá? Costumo dizer assim, pretérito indefinido é um passado remoto. Então você já pode colocar aí na tua anotação que ele é o passado remoto. Vamos ver por quê? Pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple é usado para, então destaca isso, apresentar uma ação, um hecho. O que é hecho? Um fato, o fenômeno ocorrido e acabado en el passado. Então, muito importante isso. A ação começou e terminou en el passado. Ela não sigue, ela não perdura hasta hoje, ou esta semana, este mês, este dia. Já era, tá? Terminou, pode ter terminado ontem, mas ela já acabou, tá? Mas você falou, André, que o passado é remoto. Sim, ele é um passado remoto porque ele está relacionado a ações que começaram e já terminaram lá. Elas não estão seguindo agora. Então, isso é o principal que você precisa lembrar de pretérito indefinido, tá? Tem que estar bem claro essa ideia tem que estar bem clara de que a ação não está continuando, não tem continuidade agora. Adelante. Generalmente, o pretérito indefinido viene acompañado de marcadores temporales. Geralmente. Por quê? Por que eu estou te dizendo ali generalmente? Porque não é obrigatório você utilizar um marcador temporal para trabalhar com o tempo verbal. Não é preciso. Ele pode aparecer ou não, tá? Então tem que tomar um cuidadozinho com isso. Muda a tradução dele se eu utilizar o marcador temporal ou não? Não, não muda. Não muda. Fica a mesma coisa, ele continua sendo passado remoto, uma ação que já está terminada lá atrás, mas ela vai fazer uma diferença quando a gente fizer um comparativo com o pretérito perfeito composto. Então aí sim. Vejam lá. Ayer tuve que estudar mucho para el examen. Ayer. Quando que é ayer? Ayer é ontem. Ontem já terminou, né? Já acabou. Então veja bem, uma ação que começou lá atrás e que não perdura hoje, tá? Ontem eu tive que estudar muito para o quê? Para a prova, para o exame. Certo? Já passou, tive, tá finalizada a minha ação já. E aí, nós vamos falar aqui também sobre alguns outros marcadores. Então, quais outros marcadores podem me dar a ideia de pretérito indefinido? Assim, só para eu saber, professor, para eu saber se o texto está escrito no pretérito indefinido, uma interpretação de texto lá, eu preciso saber se os fatos ocorreram faz tempo ou não. Como é que faz? E se aparecer daí marcadores temporais? Aí sim, beleza. Pelos marcadores você identifica quando a ação aconteceu, se é uma ação remota ou se é uma ação que está mais próxima do presente. Então veja aqui, ayer nós vimos ali, mas eu vou adicioná-la aqui, tá? Ayer, assim como eu tenho ayer, eu tenho anteayer, eu tenho uma muito importante que é essa aqui, vou até destacar, anoche.
Madre mia, que noite é essa? Eu posso marcar, será, um encontro hoje? À noite? Perdeu o encontro, dançou. À noite não, tá? Não dá. Porque a noite é a noite passada. Ah, noite passada, então me dá a ideia de pretérito indefinido. Perfeito, é isso aí. Então põe lá, noite passada, tá? Ela já acabou. Ai, prof, mas ela não é remota. Não importa, ela não continua hoje. Essa é a noite. Certo? Eu tenho lá a noite, eu tenho mês passado, ano passado, tenho também semana passada, nem vou colocar aqui, mas vocês podem colocar aqui na mesma panelinha, semana passada. Então tudo isso dá ideia para nós de uma ação que não tem continuidade, certo? Então, por aí você identificaria, sim, se o texto está escrito num pretérito indefinido, com certeza. Pode ser também um ano marcado, né, num texto lá. O autor utilizou em 1960. Ah, esse sim é remoto, né, de verdade, sim, esse é remoto de verdade. Então, tá aí, alguns, né, marcadores que dão a ideia para nós de que isso não acontece mais, não está rolando ainda mais essa ação. Então, pretérito indefinido é isso, é o passado remoto, tá? Que não tem continuidade agora e vai falar de coisas já realizadas lá atrás, certo? Então, para dar aquela revisadinha bem gostosa nesse tempinho verbal aí. Adelante, senhores! Vamos fazer aí aquele contraponto bem legal. Pretérito perfeito composto. Bom, eu te disse, o indefinido é uma forma simples, né? Fica ali pequenininho. E este aqui não, esse aqui tem fórmula, né? Fórmula do pretérito perfeito composto. Então vamos lá. O que ele mostra para nós? É diferente do anterior. Ele mostra aqui, ó, pretérito perfeito compuesto presenta una acción pasada, reciente, realizada em um momento que, em espanhol, aún pertenece al presente. Ainda, ainda, acentuado. Este dia, esta semana, hoje, etc. Ou uma ação realizada com consequências presentes ou futuras. Então, observe, ele é diferente do outro, né? O outro, tudo já se realizou e terminou lá atrás. Este aqui não. Este aqui, ele está me mostrando que é uma ação que começou lá atrás e ela pode perdurar até agora. Ela pode estar acontecendo ainda. E, inclusive, a gente pode até ser mais flexível, assim, na sua tradução, de acordo com o marcador temporal que apareça. Quem prioriza essa separação de pretérito indefinido com pretérito perfeito composto são os espanhóis, tá? Os espanhóis gostam muito de utilizar essa separação, ou utilizar um e outro. Quando é uma ação que já passou, que não tem a ver com hoje, indefinido. E quando é algo que está acontecendo ainda, eles sempre priorizam o perfeito composto. Ah, mas eu não posso, tudo é passado, eu não posso usar os dois para as duas coisas? Você pode, não é errado, não é equivocado utilizar também só o indefinido, tá? Vocês vão encontrar muito texto escrito por hispano-americanos e que não vão priorizar o pretérito perfeito composto. Mas é uma expertise dos espanhóis, digamos assim. Então aqui nós temos alguns exemplos. Este mês hemos comido muitos chocolates. Para aquela pessoa que tem dificuldade com a construção do perfeito composto, ele vai ser formado do verbo haber. Então, a gente encontrou aqui, ó, hemos comido, tá? Então, veja aqui. Só relembrando o haber. Yo he, tu has, ele ha. Nosotros hemos. Achei o que tá ali na oração, né? Nosotros hemos, vosotros habéis. Vamos lá. E eles han. Certo? E aí eu vou casá-lo com o particípio que eu necessito utilizar, o particípio do verbo que eu quero utilizar. Então, neste caso, o verbo que eu queria utilizar era o comer. Hemos comido. Temos comido. Será que eu posso traduzir assim?
Pode, porque aqui eu tenho um marcador de tempo, este mês. Este mês nós temos comido muitos chocolates. Então, dá para traduzir assim, mas não está errado eu traduzir. Este mês, comemos muitos chocolates. Tem as duas formas, tá? Tudo vai depender do contexto. O contexto vai te ajudar a fazer. Tem momentos que não cai bem essa tradução. Temos feito, temos comido, temos estudado. Vocês vão perceber lendo textos que aí não casa muito bem essa tradução, tá? Ele tá ali, o verbo haber, para substituir o que nós temos em português, então já perceberam que é o verbo ter, né? Eu não posso dizer em espanhol tengo estudado, tengo comido. Não existe essa construção em espanhol. Eu vou usar o quê? O verbo haber, tá? Eu vou usar o verbo haber, ele vai entrar ali para me ajudar nisso. Então, he estudado, he dormido. Sempre vou recorrer para o verbo haber. Então, por isso que ele é tão importante nessa construção aqui. E o verbo se chama composto porque ele é uma composição de coisas, né? Verbo haber, a fórmula, mais o particípio daquele verbo que você quer usar. Então, vamos deixar bem claro aqui de novo. Verbo haber. Esta é a fórmula. Mais o particípio. Ai, Andréia, eu não me lembro. Particípio, o que é isso? Terminaciones ado e do ido, que aqui em espanhol temos ado e ido. Mas se a gente tem aqui uns particípios irregulares para você, porque quando é regular, beleza, né? Amar, amado, como em português. Amar, amado, bailar, bailado, comer, comido, salir, salido, estudar, estudado. E os irregulares, é aí que o bicho pega um pouquinho. Então, aqui tabelinhas de irregulares, tá? Abrir, abierto, hacer, verbo fazer. Então, hacer hecho. Como que é em português? Fazer, feito. Decir, dizer. Decir, dicho. Morir. Atenção, porque em português temos uma fórmula de particípio solamente para morir. Em português temos 12, em espanhol temos uma. Em português nós temos morrido e morto, né? Em espanhol, muerto solamente. Poner, verbo pôr, puesto. Romper, quebrar, roto. Então, quebrar, quebrado, né? Resolver, resuelto. Então, resolver, resolvido. Ver, visto. Escrever, escrito. Escrever, escrever. Então, você vai precisar sempre do particípio para casar lá com o verbo haber. E aí é só buscar a pessoa que você precisa, né? Não esquecendo aqui que nas terceiras pessoas, no singular, nós temos o ele, o elia e o usted, que significa senhor e senhora, e é um tratamento formal. E também nós temos aqui na terceira pessoa do plural o an, ellos, elias e ustedes, que também é formal, tá? E aí você vai só observar que pessoa que você quer usar, casar com o particípio que você necessita, e está formado o teu particípio, o teu pretérito perfeito composto. Joia? Seguimos adelante com utilização do verbo gustar, que é outra coisinha importante, né? Então, você consegue agora utilizar tempos passados, né? Falar sobre tempos passados. E aí o verbo gustar, que é quando você quer expressar um gosto ou uma opinião. Verbo gustar, então vamos lá para dar aquela olhadinha nele. Como que eu vou utilizar? Com pronombres, a mim, me gusta, e substantivo singular. O gusta é para o singular, lembrem. E o gustan é para substantivo que está no plural. O principal é, não posso usar verbo gustar com preposição de, e eu vou utilizar o gustar de acordo com aquilo, com o número de coisas gostadas, e não de acordo com as pessoas que gostam, tá? Por isso eu digo, a mim me gusta, a ti ou a vos te gusta, a ele, a ella, a usted le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a eles, eles e ustedes os gusta. Les gusta. Faltou lá um les, vamos, bota lá. Gusta, tá? Por quê? Porque gostavam de uma coisa só. E se gostam de várias coisas, aí sim vai flexionar. Gustan. Então, tome muito cuidado com isso aí que é importantão. E preposição junto nunca.
Em espanhol, lembra, eu digo, a mim me gusta estudar, a mim me gusta passear, a mim me gusta dormir. Eu não gosto de em espanhol. Quando eu estou dizendo me gusta, eu já estou dizendo que é de. Então, não pode colocar a preposição nunca. Se pode utilizar a forma reduzida? Pode. Então, a pergunta que a gente mais ouve é essa. Eu preciso usar tudo isso aqui? Não. Você pode usar só essa galerinha aqui, tá? Os pronomezinhos daqui. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, les gusta. Então, tá lá. Me gustan el helado y el chocolate. Nos gusta el libro de espanhol. Una cosa solamente. Ok? Temos verbinhos que são similares também ao verbo gustar e eu vou usar da mesma maneira, seguindo o mesmo paradigma. Lembrem que você tinha lá me gusta la comida japonesa. Então, o me é um complemento indireto, o gusta é o verbo e comida japonesa é o sujeito. Ou seja, é a coisa gostada, certo? E aí esses carinhas todos vão seguir o mesmo paradigma. Então, vão usar aqueles mesmos pronomezinhos. Vocês tinham lá o verbo aburrir, então alegrar, apetecer, caer bem ou cair mal, doler, encantar, faltar, fascinar, importar, interessar, molestar, parecer, preocupar. Todos eles seguem o mesmo paradigma do gustar. E aí vocês têm algumas coisinhas, né? Aburrir, me aburre, me duele, nos falta, nos fascina, nos molesta, nos preocupa. Certo? Por quê? Porque todos eles você vai usar do mesmo jeito. Não são todos eles que servem para descrever a mesma coisa, gosto e preferência. Lembre disso. E finalizando com as regras de acentuação, que aí temos de acordo com a sílaba tônica. Palavra que tem a última sílaba mais forte se chama aguda, penúltima grave, antepenúltima esdrúxula. E aquela além da antepenúltima, sobre esdrúxula, ela é mais do que esdrúxula. E a regrinha, as regrinhas claras, vai guardar uma regra só. Só essa aqui, basicamente, das agudas. Acentua, eu vou acentuar as terminadas em vocal, em N ou em S, as agudas. Segunda regra, contrário da primeira, exatamente o contrário da primeira. Se ela é o contrário da primeira, se acentuam as graves terminadas em consonantes que não sejam N ou S. Não é exatamente o contrário? E agora esdrúxulas e sobre. É só identificar onde está a sílaba tônica. Se ela tiver aqui a esdrúxula, né? Todas elas acentuadas. Médico, clássico. E a sobre? Aquelas palavronas grandes que a gente forma com o verbo no modo imperativo. Ordem, consejo. E agregando aqui os pronomezinhos complemento coladinhos a eles. Então aí a gente forma uma palavrona, elas sempre levam acento também. Então veja bem que você vai guardar a regra das agudas, certo? Então, um repassito aí bonitinho, bacana, para você relembrar umas coisinhas bem legais que são muito importantes da língua espanhola. Hasta luego, senhores!